Nós estamos no 4º domingo do período de Advento, né? Naquela contagem regressiva que está aqui na nossa coroa de Advento. Então, as 4 velas acesas aí. Só falta aquela que a gente colocou ali no meio e que vai ser acesa no culto de Natal, né? Na quarta-feira, na véspera de Natal. E a gente veio com leituras ao longo desse período que nos preparam, que tentam preparar o nosso coração para receber de novo o Salvador Jesus. Na leitura do Evangelho de hoje, nós somos chamados a olhar para José. José, de quem a Bíblia fala pouco, não é verdade? Mas que teve uma tarefa muito importante e que precisou confiar, acima de tudo, que Deus estava com ele. Foi ele que recebeu a confirmação da profecia já dada lá atrás, através do profeta Isaías, de que aquele menino seria chamado Emanuel, Deus conosco. Cabia a José também ratificar o nome que o anjo Gabriel já tinha dito a Maria. Ele se chamará Jesus, porque salvará o povo dos pecados deles. Mas coube a José entender que essa salvação significava uma presença especial de Deus na vida dele também. A Bíblia diz nesse pequeno trecho ali de Mateus 1, 18 a 25, que José era um homem íntegro, que ele procurava fazer sempre o que era direito. E é assim que a figura de José foi sendo descrita para nós pela tradição cristã também, como alguém íntegro, honesto, protetor e muito precavido, alguém que estava pronto a ouvir a orientação de Deus, o Senhor, e, se necessário, ir para onde Deus mandasse. E era nesse espírito que Deus escolheu esse homem para ser o protetor de Maria e o protetor do seu filho Jesus. Antes da história de José, se a gente olhar no capítulo 1, e eu convido vocês a dar uma olhada, a gente tem uma genealogia de Jesus, que normalmente a gente não lê nos cultos, né? Nas leituras do culto, dificilmente vai aparecer uma genealogia. O que é? Uma relação dos antepassados. Mas as genealogias são muito importantes na Bíblia, porque elas lembram não todos os antepassados, mas as figuras realmente importantes nas gerações, para mostrar como a presença de Deus, como Deus conosco, era uma realidade na vida do seu povo. E aí eu queria convidar vocês a acompanhar comigo a leitura dessa genealogia. É estranho porque é uma lista de nomes, né? Mas nós vamos entender o porquê. Está dizendo assim lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Já começa por aí, né? Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. O vínculo com a promessa feita por Deus a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e o cumprimento da promessa feita por Deus a Davi, de que também o seu reino não teria fim. Isso se cumpre em Jesus. E aí ele continua: Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi o pai de Acás. Lembra do Acás hoje? Da leitura, que estava sendo repreendido pelo Isaías? Que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de
José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas fossem levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O Mateus gostava muito de números, né? Pelo jeito. Ele contou 14 gerações de Abraão até Davi, ou seja, dos patriarcas até o tempo dos reis. Depois 14 gerações de Davi até o tempo dos profetas, que aí acabou com o exílio para a Babilônia, né? E depois mais 14 gerações nesse tempo, entre os profetas até a vinda do Messias Jesus. Mateus percebe que nada é coincidência, inclusive nesses números, né? Que haviam ciclos nos quais Deus estava presente o tempo todo. O ciclo dos patriarcas, o ciclo dos reis, o ciclo dos profetas. Mas tem uma outra curiosidade aqui. Bom, antes de falar dessa curiosidade, sobre os nomes, vocês viram que tinha nomes diversos aqui, e eu não sei se vocês já leram sobre todos esses nomes, mas se forem pesquisar na Bíblia, vocês vão ver que esses nomes não são só nomes de pessoas que foram sempre boas, heróis impecáveis, pessoas irrepreensíveis, não. Aqui nessa lista tem gente que foi vítima de abuso, tem gente que foi abusador, tem gente que foi desonesto, tem gente que foi prostituta, Raabe. Tem gente que não era do povo de Israel, Ruth, a própria Raabe, vários outros, mas que foram trazidos de outros povos e incorporados àquele povo e recebidos naquele povo. Ou seja, a genealogia de Jesus é a história de muita gente diferente, com dramas diferentes, com pecados diferentes, mas todas confiando que Deus estava com elas. E isso já nos ensina muito. Mas se a gente vai olhar na genealogia, a curiosidade a qual eu quero chegar é que lá no versículo 2 diz: Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e aí depois vai dizer que Jacó foi pai de um José também, né? Isso não aqui na genealogia, mas enfim, está na história. E se a gente olhar aqui no texto da genealogia, lá no versículo 15, diz que Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de José. José, filho de Jacó. Quem era o José, filho de Jacó, no Antigo Testamento? Um homem íntegro, que tinha sonhos, e que interpretava esses sonhos, e que por causa desses sonhos foi levado para o Egito. Lembram da história de José lá do Egito, vendido pelos irmãos? E que lá no Egito foi usado por Deus para salvar a família de Deus, a sua família, e assim possibilitar que o plano de Deus fosse realizado. E o que a gente vê agora na leitura de hoje do Novo Testamento, e se a gente olhar o capítulo 2 de Mateus também? Um José, filho de um Jacó, sendo escolhido por Deus, e Deus lhe revela em sonhos o que vai acontecer, e lá para frente, quando necessário, a partir de um sonho, José leva a sua família para o Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes. E ali ele protege a sua família e garante, por obra de Deus, que o plano da salvação continuasse e seguisse. Deus está tecendo a história de uma forma muito didática que Mateus percebe, que a gente pode perceber também, para dizer o tempo todo: eu estou com vocês. A conexão entre o José, pai escolhido para Jesus, e o José escolhido lá para trás, ambos filhos de um Jacó, para serem aqueles que iriam salvar o seu povo no tempo certo, ou aqueles que iriam salvar ou ser usados para salvar o plano de Deus que estava em curso. O nome José, Yosef, significa Deus acrescenta, aquele que acrescenta, Deus multiplica, ou quem dá o acréscimo é o Senhor. Deus acrescenta no tempo certo o que nós precisamos para que o seu plano continue a ser executado na nossa vida. E aí, quando a gente olha dessa forma para José, o pai adotivo escolhido para ser o pai de Jesus, a gente vê que nada é de fato por acaso. Que o que Deus disse para ele, que o menino será chamado Emanuel, Deus conosco, também é dito hoje para nós. Nós podemos, assim como José,
ter o desejo de ser íntegros, honestos, de ter, como diz o Salmo 24, que nós inclusive cantamos hoje também, ter as mãos limpas e um coração puro para poder entrar no santuário e louvar a Deus, mas nós precisamos, assim como José, os dois Josés, aprender que é Deus quem dirige os nossos passos. Que a pureza que nós almejamos, que a integridade que nós almejamos, que a força de caráter que nós queremos ter, é criada a partir da ação de Deus e não da nossa. Nós precisamos o tempo todo do perdão, do amor e da paz que só Deus pode nos dar através de Jesus, para de fato sentir Deus conosco. Não é algo que eu possa criar por um movimento simplesmente da minha vontade, não é algo que eu possa dizer que eu já nasci tendo, ou que a minha família simplesmente me deu, mas é algo que Deus me dá a partir da sua palavra, do batismo, que Deus fortalece na ceia, a presença de Cristo em mim, para que aí sim, com os meus pés firmados no lugar certo, eu possa fazer o que é direito, como José tentou fazer. E um José que tinha uma fé discreta, que queria proteger os seus, que não queria aparecer acima de todas as coisas, mas queria acolher e dirigir com amor aqueles que Deus lhe confiou. E essa deve ser a nossa vontade também. Era essa a vontade em toda a Escritura. O apóstolo Paulo nos lembra na leitura que nós fizemos hoje, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ele fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o qual como ser humano foi descendente do rei Davi, que deu provas da sua santidade na sua ressurreição. Com grande poder, ele é o Filho de Deus. Quando a gente chega perto desse Natal, é preciso a gente se perguntar: o que eu quero ser? Ou quem eu quero ser diante de Deus? O que eu quero ser para as pessoas que eu amo e a quem Deus me confiou? Eu quero, assim como José, ser íntegro, protetor, ser refúgio. O que significa dizer que Deus está comigo nesse tempo? Não é só festejar, fazer jantares, acender luzes, me vestir bem, mas é me revestir de Cristo e, confiando no seu amor por mim, ter uma nova atitude. É a atitude de quem entende que a gente tem um querer, mas é Deus quem efetua, tanto o querer como o realizar. Lá em Filipenses 2 está escrito assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, porque é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se José significa aquele que acrescenta ou acréscimo do Senhor, nós continuamos confiando que, tendo Jesus conosco, Deus vai continuar nos acrescentando e nos dando o que é necessário, realizando inclusive aquilo que ainda não estiver em nós. Nós também queremos, como José, ter uma fé singela, discreta, que se preocupa com os outros, que quer proteger, mas acima de tudo, ter uma confiança fiel de que Deus dirige os nossos passos, que no meio das adversidades Ele vai abrir os caminhos necessários e que às vezes sim, Ele vai nos surpreender, nos lançando de um lado para o outro, nos surpreender com o que acontece com as pessoas ao nosso redor, sejam desafios ou sejam coisas boas, todas virão das mãos de Deus para nos certificar de que Ele continua conosco. Vamos seguir firmes nessa fé, nessa confiança, nessa esperança, inclusive convidando outras pessoas também a perceber essa que é a verdade do Natal. Jesus continua conosco, vivo, ressuscitado e agora prometendo que um dia vem de novo para nos levar para o seu reino eterno que não terá fim. Descendente de Davi, filho de José, Senhor da vida de todos nós. Amém.